Buenos dias, senhoritos. Atrasadinha aqui hoje, 7:07, data portal, data poderosíssima hoje. Vamos para mais uma live? Vamos para mais uma live. Vocês estão bem? Bom dia, Antônio. Bom dia, Daiane. Bom dia, Mário. Bom dia. Dormiram bem, minha gente? Olha, como domar a adversidade, hein? Como domar a adversidade. Vamos iniciar um capítulo novo hoje. E hoje é a live 15 desse livro aqui, olha só. Um café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Olha só, no verão do ano 64, Sêneca recebeu notícias terríveis por meio de um amigo. A colônia de Lugdunum, não sei se é assim que pronuncia, atual Lyon, na França, fora totalmente destruída por um incêndio. Pior, a destruição acontecera em poucos minutos. Sêneca considerou o incêndio tão inesperado e insólito porque não tinha precedentes. Como ele observou, é raro que o fogo consuma tudo de modo tão violento que não reste nada. Bom dia, Eliana! Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Olha, hoje essa live tá tão bugada que eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Não tô entendendo. Me fala se você tá meio... Já entrei, já saí, já conversei com o pessoal aqui que entrou. Já babado essa live hoje. Eu já tô achando que é a conexão. Me fala se você tá me ouvindo bem. Eu acho que é a conexão. Aqui tá tudo ok com vocês, né, meus amores? Aqui tá legal. Agora, no Instagram, tá tendo alguma coisa que eu não tô entendendo. Mas eu vou continuar. Tá bom? Eu vou continuar. Sêneca dedica como ele observou, é raro que o fogo consuma tudo de modo tão violento que não reste nada. Sêneca dedica toda a carta 91 ao incêndio de Lugdunum, tendo em vista os poderosos sentimentos que desperta. É uma de suas obras mais fortes. Em tom poético, ele descreve a fragilidade de tudo que o homem e a natureza criam. Presta atenção, tá? E como as coisas podem se transformar em seus opostos quase instantaneamente. A paz se transforma em guerra, um dia calmo em uma terrível tempestade. A prosperidade rui, tornando-se pobreza, a saúde se converte em doença, as conquistas de uma vida inteira podem ser perdidas em um único dia. Uma hora é tempo suficiente para o império ser destruído. A realidade, escreve ele, é que as coisas são construídas lentamente, mas o caminho da ruína é rápido. Olha isso. Tá ótimo, né? Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live. Vamos começar o dia bem, ativando a nossa mente. Lembrando que no final da live, vou ver se eu consigo fazer a meditação com vocês, ler o chamado de Jesus. E hoje tá um silêncio aqui, minha gente, porque eu não tô conseguindo colocar uma musiquinha pra gente hoje. Tá babado. Conexão hoje não tá me ajudando. Aqui tá me falando que tá sem conexão à internet. Mas aqui com vocês eu tô. Eu tô com internet aqui com vocês. Então vamos continuar. O fogo se espalhou sobre Lugdunum tão depressa e de forma tão inesperada que a cidade não teve chance de combatê-lo. Mas o infortúnio não é incomum. Todos nós estamos destinados a ser atingidos. Embora os estoicos romanos tenham escrito sobre como lidar com a adversidade, Sêneca foi mestre nesse assunto e dedicou centenas de páginas a essa discussão. Como devemos reagir quando coisas ruins acontecem? Olha isso, deixa eu até marcar isso aqui. Como devemos reagir quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Olha isso, como devemos... Às vezes a gente fica se questionando, né? Por que tanta coisa ruim acontece comigo, sendo que eu sou uma pessoa tão boa? Eu não faço mal para ninguém, né? A gente às vezes se pergunta isso.
E é uma pergunta que nunca sai de moda, porque enfrentar a adversidade faz parte da natureza humana. Então, o que acontece? Não se sinta o alecrim dourado e não se sinta especial, porque as adversidades acontecem com você. Não se sinta, porque às vezes a gente acha que, né, todo dia uma coisa, e a gente tem que enfrentar todo dia. Isso é o normal da vida, gente. Isso é normal da vida, a gente vai enfrentar todos os dias. Isso é a vida, entende? E às vezes a gente se questiona tanto, se queixa tanto, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Então, é a vida, acontece com todo mundo. E às vezes você fica ali naquela tristeza, se questionando, né? Não se coloque como especial, porque você tem problemas ou porque você passa por adversidades. Porque todos nós passamos. Todos nós. Até essa maravilhosa que está aqui falando com vocês. Ai, meu Deus, é babado. É babado, minha gente. Mesmo, olha isso. Mesmo a pessoa mais rica e privilegiada é incapaz de evitar a dor e o sofrimento, a fatalidade ocasional e o sentimento de que as coisas tomaram um rumo errado. Na verdade, os sábios ensinamentos de Sêneca sobre a adversidade contribuem significativamente para que seus escritos sejam populares hoje. Durante o isolamento social forçado pela pandemia da Covid-19, ao longo do qual eu escrevi parte desta obra, as vendas de livros caíram drasticamente em razão do impacto da recessão econômica global. No entanto, durante a primeira onda, as vendas de Cartas a Lucílio de Sêneca, que é o livro que a gente, que na verdade é o livro que o autor de Um Café com Sêneca, que é David Fideli, ele na verdade ele traz os ensinamentos deste livro de Sêneca, né? Cartas a Lucílio. Então, na época do Covid, esse livro que ele analisa e ele está trazendo para a gente com detalhes, né? Na época do Covid, estourou as vendas desse livro. Ele diz aqui, no entanto, durante a primeira onda, a venda de Cartas a Lucílio de Sêneca aumentaram 747% na Grã-Bretanha. Durante esse período altamente estressante, os ensinamentos de Sêneca sobre como viver uma vida tranquila, apesar da adversidade, atraíram muitos novos leitores. Olha isso. Olha isso, minha gente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Lembrando que vocês também podem participar da live, tá? Não só eu falo aqui, como vocês também. Porque quando vocês participam, a live ela toma outro rumo, né? É muito gostoso quando vocês participam. Você tá com cara de que... Não entendi, mas tudo bem. Eu não posso nem prestar também... Faça um comentário sobre a live, sobre o conteúdo, minha gente. Sobre o conteúdo da live. Virtude e serenidade. Como os estoicos encontram o bem mesmo em situações adversas. Não deseja situações difíceis, e sim a virtude que permite suportá-las. Vivemos em um mundo imprevisível, mas sabemos que todos passaremos por adversidades, situações difíceis e sofrimentos. Como os estoicos conseguiam viver uma vida tranquila e feliz mesmo assim? Pelo bom senso, os estoicos sabiam que adversidades e situações difíceis são apenas parte da vida. Por isso, desenvolveram maneiras de antecipar e responder a essas experiências inevitáveis. Mas era principalmente seu modo implícito de ver o mundo que afastava deles a dor emocional. Olha isso. Que a maioria das pessoas sente quando infortúnios cruzam o seu caminho. E é exatamente isso que Sêneca ensina, né? Ele ensina que, apesar das adversidades, a gente precisa... E é tudo como a gente enxerga as coisas, né?
Eu poderia muito bem ficar chateada por ver um comentário aqui na live. Mas isso, vocês podem colocar o que vocês quiserem, porque não me atinge. Não me atinge, entende? Então é muito como você enxerga, é muito como você se enxerga e você enxerga a vida, entende? Então as pessoas elas podem falar o que for, só vai te atingir se você já estiver atingida, só vai te atingir se você já estiver magoada por dentro, entende? Então, mas era principalmente seu modo implícito de ver o mundo que afastava deles a dor emocional que a maioria das pessoas sente quando infortúnios cruzam o seu caminho. Em outras palavras, os estoicos aprenderam a ver o mundo de maneira um pouco diferente das pessoas comuns. E é o que a gente precisa fazer também. É o que a gente precisa fazer. Exatamente, Fernandes. A mente humana tem a capacidade de curar qualquer doença. É sobre isso. É sobre isso. Mas acontece que a gente vive em uma sociedade em que o sistema ele é tão pensado e criado de uma forma para que a gente não pense assim. Porque existe todo um sistema por trás. E que não dá para eu falar nessa live aqui. Não dá para eu falar. Então, fazendo as situações difíceis parecerem menos dolorosas. Em última análise, os estoicos acreditavam que uma pessoa com um caráter bem desenvolvido seria capaz de suportar a adversidade com uma mente contente ou alegre. Como vimos no capítulo 4, isso não significa que um estoico não tinha sentimentos humanos comuns, mas se perguntava como poderia olhar para o mundo a fim de evitar que esses sentimentos se tornassem extremamente negativos e deliberantes. É possível encontrar a resposta em duas ideias-chave estoicas, mencionadas brevemente na introdução deste livro. A primeira é a virtude ou excelência interior. Como único bem verdadeiro, a segunda tem a ver com o fato de que algumas coisas dependem de nós. E eu gosto muito dessa máxima de que algumas coisas, que é o que ele vai trazer aqui, né? A gente fica tão preocupado às vezes com algumas questões na nossa vida. E hoje eu tenho uma mentalidade tão diferente que antes eu ficava tentando resolver todos os problemas que aconteciam. Todos, do pequeno ao grande. Eu queria resolver tudo. E quando eu não conseguia resolver, eu ficava frustrada. Hoje não. Tem coisas, minha gente, que se resolvem sozinhas. Tem coisa que se resolve sozinha. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com aquilo ali, e quando a gente solta, se resolve só. Se resolve sozinho. Então, tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não estão. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Tem coisas que estão no nosso controle e outras não estão. Maravilhoso esse livro, muito bom. Não sei, eu vou ver depois se dá pra eu ler ele aqui no Café com Gleice, mas não sei, eu vou ter que analisar direitinho. Portanto, devemos nos concentrar no que realmente está sob o nosso controle. Agora é hora de analisar com mais profundidade essas ideias e como elas podem ajudar a aliviar o sofrimento humano. A palavra virtude, infelizmente, soa antiquada e conservadora. Para os gregos antigos, virtude ou arate significava bem ou excelência. Até mesmo um objeto inanimado pode possuir excelência. Por exemplo, a arete de uma faca é ser afiada e cortar bem. Ou seja, é a virtude da faca, é ser afiada e cortar bem. A virtude de um cavalo pode ser força e velocidade. No que diz respeito aos seres humanos, o que nos diferencia dos outros animais é o fato de sermos racionais. Portanto, para os estoicos, o ser humano com virtude deve agir de maneira racional, sensata ou honrada. E hoje em dia está bem escasso, né? Essa questão de virtude hoje em dia, como ele diz aqui, né? A palavra virtude, infelizmente, hoje em dia, ela soa como antiquada e conservadora. Então,
Isso significa que devemos desenvolver um caráter bom e estável, caracterizado pela serenidade, de modo que as emoções negativas extremas não nos façam perder a estabilidade mental. Não nos façam perder a estabilidade mental. E a gente está vendo aí, né, o que está acontecendo depois dessa Copa, depois que o Brasil perdeu a Copa, né? Cadê a estabilidade mental, minha gente, das pessoas? Então, nós vimos tantas situações assim, né? Que a gente viu e falou, gente, mas como é que pode? Eu vi esses dias um vídeo das crianças e os pais permitindo isso. As crianças queimando o caderno de figurinha, né? Porque o Brasil perdeu. Então, as crianças todas revoltadas. Então, é bem complicado essa questão, né? E ele diz, ó, além da racionalidade, existem muitas outras virtudes. Na época de Platão, os gregos identificaram 4 virtudes primárias ou cardeais, que é a sabedoria, a coragem, a prudência e a justiça, que os estoicos também consideravam essenciais. A segunda ideia-chave é que algumas coisas dependem de nós ou estão dentro da nossa competência, enquanto outras não. Os estoicos atuais chamam isso de dicotomia de controle, e é uma ideia central ao estoicismo romano. No entanto, quando você reflete a esse respeito, percebe que há muito pouco sob nosso total controle. Nem mesmo nosso corpo e nossos pensamentos podem ser controlados a todo tempo. Olha isso. Nem mesmo nossos pensamentos, nosso corpo e nossos pensamentos podem ser controlados o tempo todo. E aí você quer controlar tudo o que acontece ao seu redor. Você quer controlar as pessoas, você quer controlar as situações, você quer controlar todo mundo. A gente tem essa impressão, né, de que a gente consegue controlar as coisas, mas a gente não consegue. A gente não consegue. Tem coisas sim, algumas coisas estão no nosso controle, mas tem outras que não. Então não dá para ficar se lamentando, remoendo e se chateando por coisas que você sabe que você não tem controle. Para dar outro exemplo, embora possamos controlar nossas intenções, não conseguimos controlar o resultado das coisas. Então, as nossas intenções, sim, a gente tem intenção, só que a gente não consegue controlar o resultado. Às vezes a gente coloca tanta energia em alguma coisa, a gente batalha, a gente luta, a gente coloca intenção naquilo ali, mas o resultado já é outra questão. Se você monta um negócio, talvez seja bem sucedido em termos de marketing, algo algo que em teoria está sob seu total controle. Eu passo por isso diariamente, todos os dias. Então, o que está no meu controle? É o que eu posso fazer. São os movimentos, na verdade. O que está no meu controle são os movimentos, né? O que eu posso fazer? Tá, se eu tenho um negócio, beleza. Esse negócio ele não está tão bem. Mas o que eu posso fazer? Ah, Gleice, eu já fiz de tudo e não resolve nada. Fez de tudo? Será que você fez de tudo? Então, a gente consegue controlar os nossos movimentos, né? O que a gente pode fazer de movimento, né? Se movimentar para mudar essa situação. Aí ele diz, mas a empresa ela pode falhar por inúmeros outros motivos, incluindo a possibilidade de não haver demanda suficiente para o produto ou serviço que ela está oferecendo. Isso aqui é uma coisa que eu passo diariamente, porque eu tenho um comércio na cidade que eu moro. Eu tenho uma cafeteria e uma livraria. Isso aqui eu passo todos os dias. Todos os dias. Todos. Então, hoje eu sou mais tranquila, porque eu sei que tem coisas que estão no meu controle e coisas que não estão. Hoje, o filósofo estoico mais famoso por escrever sobre a dicotomia do controle é Epiteto, que era muito jovem quando Sêneca morreu.
No entanto, Sêneca e outros estoicos precedentes também aceitavam essa ideia, só que com outros termos. Sêneca falava em virtude e fortuna. Para Sêneca, a virtude, que é o nosso caráter interior, depende de nós, mas a fortuna ou o acaso, não. Embora devamos tentar sempre fazer bom uso das coisas que escapam ao nosso controle, primeiro devemos nos concentrar em ter um bom caráter, pois sem virtude ou sem bom caráter, não seremos capazes de criar nada de bom no mundo. Como Sêneca escreveu, a virtude é em si o único bem, pois nada é bom sem ela. A virtude é em si o único bem, pois nada é bom sem ela. Vocês estão com o caderno do café? É bom ter um caderno, um papel para ir anotando os insights, principalmente para quem não tem um livro, né? Para quem não está com o livro, esse livro aqui que nós estamos lendo no momento, no Café com Gleice. Estou aqui com vocês todos os dias, não. Era todos os dias, agora toda terça-feira, 6h40 da manhã. Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. E no final eu vou ler com vocês o chamado de Jesus, tá? A página de hoje, né? O dia de hoje, para ver o que vai sair aí pra gente começar a nossa semana bem. Então, a virtude é em si o único bem, pois nada é bom sem ela. Na filosofia estoica, essas duas ideias, a de que a virtude é o único bem verdadeiro e a de que algumas coisas escapam ao nosso controle, são como duas substâncias químicas poderosas. Quando combinadas e misturadas, ocorre uma reação intensa e surge uma forma completamente nova de enxergar o mundo. Olha isso, gente. Essa é a questão, minha gente. Quando você só muda, às vezes a gente fica tão querendo mudança na nossa vida, mas a mudança, a gente sempre busca a mudança externa, né? É sempre o externo. Mas enquanto você não mudar o interno, nada muda. Nada muda. Você precisa primeiro mudar o seu interno. E aí, quando você muda a forma que você enxerga o mundo, é surreal isso, gente. Quando você muda a forma como você enxerga o mundo, as coisas começam a fazer sentido para você. Então, não adianta você querer mudar as coisas. Antes eu era assim, né? Eu queria mudar o mundo, eu queria mudar as coisas externas, eu queria mudar as pessoas que estavam ao meu redor. Eu tinha esse perfil de salvadora. Eu queria salvar o mundo. Eu queria salvar as pessoas que estavam ao meu redor. E não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Então, uma das principais diferenças entre uma pessoa comum e um estoico é que a pessoa comum, ela enxerga as coisas exteriores. Olha isso, presta atenção. Como que uma pessoa comum, né, enxerga a vida, enxerga as coisas? Ela enxerga as coisas exteriores, ou seja, ter dinheiro, uma casa bonita, uma bela família, por exemplo, porque é isso que foi ensinado pra gente. Às vezes a gente às vezes tem sonhos que nem são nossos, na maioria das vezes. A gente deseja, anseia por coisas que nem a gente quer. É porque a gente vê que o outro tem. Então, se o outro tem, se o meu vizinho tem, eu tenho que ter também. Eu não vou ficar para trás. Se o meu vizinho tem, eu vou ter também. Então, às vezes você sonha os sonhos dos outros e não o seu. E às vezes nem você sabe o que você quer. Às vezes nem você sabe o que você quer. Então, a diferença, ele está trazendo aqui as principais diferenças entre uma pessoa comum e um estoico, é que a pessoa comum, ela enxerga as coisas exteriores, ou seja, ter, sempre o ter. Ter dinheiro, ter carro, ter família, né? Ter uma família como todo mundo tem, ter bens, enquanto a pessoa, né, o estoico, ele vê apenas como benefícios.
A princípio, essa diferença pode parecer pequena ou um mero jogo de palavras, mas para um estoico, a distinção é crucial, uma vez que a virtude é o único bem verdadeiro. Dito isso, a pessoa estoica desejará ter, se possível, benefícios externos como todo mundo. A pessoa estoica desejará ter, se possível, benefícios externos como todo mundo. Para Sêneca, sob o poder do acaso, todas as coisas são servas. Olha isso, eu gosto muito disso também, dessa máxima, de que as coisas, elas são servas, ou seja, minha gente, qual é a utilidade das coisas? A utilidade das coisas é nos servir. É essa a utilidade das coisas. Tudo que a gente tem precisa ter essa utilidade de servir. Elas precisam ter esse benefício, entende? Mas às vezes é o contrário. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas questões. Para Sêneca, sob o poder do acaso, todas as coisas são servas, incluindo dinheiro, corpo, reputação e etc. Como ele explica, qualquer pessoa que acredita que as coisas externas são bens, se submete à fortuna, ao acaso e às coisas fora de seu controle. Mas a pessoa que entende que o bem é uma virtude, pode encontrar felicidade duradoura dentro de si, independentemente das circunstâncias externas. Para um estoico, qualquer coisa que seja um verdadeiro bem, como a virtude, nunca pode ser tirada de nós. Ao mesmo tempo que tudo que pode ser tirado de nós não é um verdadeiro bem, é apenas um benefício ou uma dádiva da fortuna. É um erro, escreveu Sêneca, acreditar que algo bom ou ruim nos é dado pela fortuna. Na verdade, a fortuna nos dá apenas a matéria-prima para criar o bem ou o mal, com base nas nossas características, sejam elas boas ou más. Dirigindo-se a seus alunos, o mestre estoico Epiteto também foi categórico nesse ponto. Não busquem o que é bom fora de vocês. É por isso que há tanto sofrimento, porque a gente transfere a nossa felicidade sempre para o externo, sempre para as coisas. E é por isso que a gente vive nesse sofrimento. Porque eu conheço tantas pessoas que têm tudo, mas não são felizes. Tem tudo, mas não são felizes. E eu conheço pessoas que não têm nada e são felizes. Então, quando a gente transfere o nosso bem-estar, a nossa felicidade para coisas, a gente vai passar por essa vida de uma forma completamente frustrada. Estou dizendo que é ruim ter as coisas? Não estou dizendo isso. É bom ter. Eu mesmo quero ter. Eu quero ter. Mas é o que eu sempre converso com as meninas do Perfil Secreto. Para você ter, você precisa primeiro ser. Então, não é ruim ter as coisas. A questão é você transferir a sua felicidade. Você só vai ser feliz quando você tiver tal coisa. Você só vai ser feliz quando você comprar seu carro. Você só vai ser feliz quando você tiver sua casa. Você só vai ser feliz quando você tiver tal coisa. Sendo que a felicidade, ela precisa vir de dentro, ela precisa vir do interno. Então, quando você acorda e você tem o pensamento de que você já tem tudo, a vida se torna muito mais leve. Quando você acorda, que você fala, porque normalmente a gente acorda para correr atrás das coisas, né? A gente acorda para ir trabalhar, a gente acorda para trabalhar, para a gente ter as coisas. Mas quando você acorda, que você tem esse sentimento de, meu Deus, eu já tenho tudo, as coisas elas vêm com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade. Quando você recebe a vida todos os dias, essa vida que você tem, que você recebeu. Então, quando você recebe a vida todos os dias e você tem esse pensamento de que você já tem tudo, você vai passar pela vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Não deixando de buscar e de querer as coisas, claro. Mas quando você acorda com esse sentimento de que você já tem tudo. Você já tem tudo.
Só que às vezes a gente não para prestar atenção nisso. Porque a gente está tão ocupado querendo mais, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E você esquece do quero ser, do ser, entende? Então, não busquem o que é bom fora de vocês, busquem dentro de si mesmos, ou nunca o encontrarão. Cara, essa frase dava pra... Que bom que teve essa frase aqui no final, porque eu vou finalizar aqui pra gente ler o chamado de Jesus. Então, eu vou repetir aqui pra vocês, tá? Vou repetir, vou até marcar. Eu gosto de... E hoje essa live não vai ficar gravada, minha gente, porque essa live hoje foi babado. Babadíssimo. Não vai ficar gravada. Não busquem o que é bom fora de vocês. Busquem dentro de si mesmos, ou nunca o encontrarão. E aí você vai ficar nessa luta eterna. Eterna não, porque nós não somos eternos. Mas você vai ficar nessa luta toda a sua vida, querendo o ter para você ser. A gente sempre, é ao contrário, né? A gente sempre quer ter. Nossa, quando eu ter tal coisa, eu vou ser tal coisa. Sendo que é ao contrário. Sendo que é ao contrário. Então, Júnior, a live fica gravada no TikTok, mas eu não posto. Eu não deixo no feed, entende? Aqui no Instagram também ela fica gravada. No YouTube também ela fica gravada. Então, mas eu não deixo a live gravada aqui. As lives, elas ficam gravadas no feed do meu Instagram. Estão lá algumas. E algumas também estão no YouTube. Tem algumas no YouTube. Mas aqui no TikTok eu não deixo gravada, entende? E a de hoje não vai ficar gravada. Porque a de hoje não sei o que aconteceu. Babados aqui. Porque hoje, né, 7/7, uma data portal, que aconteceu de tudo aqui hoje. Mas enfim, não funcionou, a internet não funcionou, conexão não deu certo, tá sem música, enfim. Mas tá dando pra... Tá dando. Vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver e me ouvir, né? E pegar a mensagem, isso é que importa. Eu tô aqui toda terça-feira, 6h40 da manhã, tá bom? Lendo esse livro aqui junto com vocês. E se as pessoas tivessem essa mentalidade de que a gente sofre por falta de conhecimento, muitas das vezes, principalmente as mulheres, né? Nós sofremos por falta de conhecimento. E onde que está o conhecimento? O conhecimento está aqui nos livros, né? Principalmente na filosofia. O que a gente está estudando com esse livro aqui, minha gente, são coisas que a gente leva para a vida. É a forma como a gente leva a vida, a forma como a gente enxerga a vida, passar por essa vida com mais leveza. Porque parece que tudo tá... Às vezes na nossa vida parece que tá tudo muito pesado, sabe? Tudo muito pesado. Ai, que... Nossa, agora você me deu um feedback assim, ó, incrível. Olha, Eliana, ela tá todos os dias na live. Todos os dias. Toda live ela tá aqui. Não tem uma live para ela não estar aqui, Eliana. E ela também participa dos desafios. Nós nos tornamos amigas. Então ela diz aqui, ó, o conteúdo é tão interessante que nem percebi que não tinha música. Eu fico um pouco desconfortável sem música, porque a música me dá um ânimo a mais, sabe? A música me dá um ânimozinho a mais, assim, eu acho estranho, né? Esse silêncio. E aí a rua já começa, agora já são 7h20, já era pra gente ter até finalizado a live. Mas aí a rua já começa uns barulhos, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Aqui no TikTok eu acho que escuta. No Instagram, por conta do microfone, eu acho que não. E eu tô hoje bem próxima aqui de vocês, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tentei modificar, mas não consegui. Mas enfim, vamos finalizar com essa máxima aqui, com essa frase. Não busquem o que é bom fora de vocês.
Não busquem o que é bom fora de vocês. Busquem dentro de si mesmos ou nunca o encontrarão. Busquem dentro de si mesmos ou nunca o encontrarão. E eu vou até deixar. Hoje foi a live 15, vou colocar aqui live 16, porque senão eu me perco. Vou até marcar aqui onde foi que nós paramos. Agora eu vou ler o chamado de Jesus para a gente finalizar, de fato, a nossa live de hoje, tá? Então, feche seus olhos, inspira profundamente, respira, respira. Às vezes a gente esquece de respirar, a gente fica nessa, né, o dia todinho nessa respiração comum e a gente esquece de trazer o oxigênio para o nosso cérebro, levar o oxigênio aqui para o nosso pulmão. Então, inspira profundamente e solta. Só isso, só em você respirar 3 vezes assim que você acorda e quando você vai dormir, já muda o seu estado mental e o seu sistema nervoso. Faça isso todos os dias quando você acordar. Inspira profundamente, segura um pouquinho e solta. Libera essa tensão, solta os seus ombros. Eu sei que você está aí toda. Libera, solta os ombros. Inspira mais uma vez. Coloca uma intenção para o seu dia. O que você quer para o seu dia de hoje? Qual a intenção? Porque a gente precisa sim colocar a intenção, né? A gente precisa colocar a intenção para o nosso dia. Dia 7 de julho. Confie a mim todos os seus pensamentos. Sei que alguns são inconscientes e não considero responsável por eles. Mas você pode controlar seus pensamentos conscientes melhor do que imagina. Pratique a reflexão direcionada, confiando em mim e me agradecendo, de modo que tais pensamentos se tornem mais naturais. Rejeite as ideias pecaminosas ou negativas assim que surgirem. Não tente escondê-las de mim. Confesse-as e entregue-as em minhas mãos. Depois siga seu caminho com o coração leve. Esse método de controlar seus pensamentos manterá sua mente na minha presença e seus pés no caminho da paz. As passagens, né? Luiz não está aqui hoje na live, mas ele gosta de saber as passagens. Salmos 27, João 1,9, Lucas 1,7,9. E olha, eu fico impressionada, minha gente, como que o chamado de Jesus, a mensagem de hoje, cai perfeitamente no que a gente lê no livro. Eu, assim, não é que eu fico impressionada, hoje em dia eu já acredito mais nas sincronicidades, né? Tudo está conectado, é tudo conectado. Então, caiu assim perfeitamente, né? Confia em mim todos os seus pensamentos. Sei que alguns são inconscientes e não considero responsável por eles, mas você pode controlar seus pensamentos conscientes melhor do que imagina. Pratique a reflexão direcionada confiando em mim e me agradecendo, de modo que tais pensamentos se tornem naturais. Rejeite as ideias pecaminosas ou negativas assim que surgirem, que é o que eu sempre falo lá no Perfil Secreto. Cuide dos seus pensamentos e preste mais atenção nos seus pensamentos assim que você acordar, tá bom? Que hoje o nosso dia seja maravilhoso, sim ele será, sim ele será. Até a próxima terça-feira, um beijo, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.